Shalom, shalom, amado. Vamos orar juntos? Mais uma vez, na manhã deste dia. Primeiro agradecendo a Deus, porque nós abrimos os olhos hoje e temos a oportunidade de sermos melhores, de tomarmos consciência daquilo que ainda tem nos feito ser menos do que Deus propôs, tem proposto no coração dele para nós. E com certeza o melhor ele tem para nós, para todos nós. Mas vamos pensar um pouquinho como que muitas vezes nós somos tão críticos, nós somos tão limitadores mediante os erros alheios, né? Quantos de nós, até chegarmos a um grau de maturidade, quanto nós já falhamos? E por vezes, quando nós olhamos uma tropeçada, um desacerto dos nossos irmãos, nós somos impacientes, intolerantes, e já eliminamos aquela pessoa, né? É como uma folha em branco com um pontinho preto. Nós só ficamos ali atraídos naquele pontinho preto e deixamos de olhar em volta, sabe? E quantas vezes nós mesmos, porque nós não somos diferentes, cada um está num grau, num processo, numa estação, mas temos uma essência muito parecida uns com os outros. Quantas vezes nós deixamos de acertar? Quantas vezes nós nos enganamos, nos equivocamos? Eu mesma acho quantos equívocos na minha vida, absurdos, sabe? E porque eu não tolero os dos outros. Eu não vou negar para vocês. Eu só comecei a ser mais tolerante, eu comecei a ser mais compassiva, empática, quando eu me dei conta dos meus. Então, é necessário que nós temos esse olhar voltado para dentro de nós mesmos. Porque o Senhor, quando Ele fala para nós sermos e depois fazermos exatamente, porque nós não vamos fazer de maneira que o agrada se nós não sermos primeiro. E ser aí é tomar consciência de quem nós somos, de nos corrigirmos, de dar conta da nossa história, daquilo que se tornou fortaleza de mente em nós, que nos limita a ver as coisas no ângulo que Deus quer que nós vejamos, o que não é fácil. Outro dia eu ainda conversava com um amigo, né? E eu quis sugerir para ele algo que esse líder tinha crescido, que ele tinha alcançado a admitir determinada coisa que essa pessoa que eu estava conversando está passando. E eu citei para ela até o lançamento do livro dessa pessoa, e ela disse para mim assim, não, você viu o que ele arrumou aí, não sei o quê? Eu sei exatamente o que ele arrumou. Eu sei exatamente. Eu vi o que a mídia falou, mas eu continuo acompanhando, olhando os passos dele, olhando os posicionamentos. Eu não sei por que ele tomou essa posição. Aliás, eu não tenho nem dados suficientes para dizer no exato por que ele se posicionou de determinada forma naquela situação, só que eu percebo que ele continua falando da palavra de Deus. Então eu continuo absorvendo, aprendendo com ele. O dia que ele parar de falar, se ele for cair alguma coisa, eu vou saber. Mas por enquanto, ele continua pregando a palavra de Deus. E eu vejo nele sabedoria. Então eu vou condená-lo porque na folha em branco da vida dele eu vejo aquele pontinho preto. Então eu considero aquele pontinho preto como a totalidade da folha. Esqueço tudo à volta, sabe? E será que nós somos essa folha em branco, sem pontinho preto nenhum? Eu posso te dizer, como essa blusa minha aqui, né? Branca, cheia de pontinhos pretos, cheia de desenho, tá vendo? Eu acho que nós somos assim, amados. Mas, e a Bíblia fala que na medida que nós medirmos, nós seremos medidos, né? A misericórdia vem para mim na medida em que eu sou misericordiosa com os outros também. Então é necessário que nós, mais do que nunca, tenhamos um olhar de amor. Porque a misericórdia, a solidariedade, a empatia, a capacidade de nós nos colocarmos no lugar do outro, sabe? De darmos o benefício da dúvida, é um fruto do amor. Porque Deus faz assim conosco. Eu fico admirada da paciência de Deus para comigo. Eu não sou merecedora de nada.
Meu Deus, quantas vezes eu já tropecei, quantas vezes eu já me equivoquei, e Deus estava ali, cuidando de mim, Deus estava ali me esperando, Deus estava ali, sabe, nas minhas escolhas erradas, eu colhendo os frutos das minhas escolhas erradas, mas Ele não me abandonou, Ele continuou do meu lado. E não é só do meu lado que Ele fica nessa colheita, não, é do seu lado também e do lado das outras pessoas, porque Ele não quer que nenhum se perca. Nós temos aqui sobre a face da terra, né, uma mãe que ama, mesmo que o filho esteja todo errado. Ela não perde a esperança, ela não para de orar, ela não para de esperar, ela não para de amar. Agora imagine Deus, que é perfeito em amor, em sabedoria. Olha que coisa linda. E Ele quer que nós sejamos semelhantes a Ele. Ele nos fez para sermos a sua imagem e semelhança. Então, por que vamos ser tão duros? Tão críticos, sabe? Eu preciso querer cada dia crescer. E o que vai me sustentar nessa caminhada de crescimento? Eu estar buscando esse contato com Deus diariamente. Diariamente buscando conhecer a vontade dEle para minha vida. Pedindo forças a eles, para eu viver graça à vontade dEle. Para eu me ver como eu realmente sou. Pelo menos numa medida que dê para eu querer me melhorar, sabe? Porque se eu achar que eu tô perfeita, que eu sou bam, que eu sou dona da verdade, eu não vou querer melhorar. Eu já tô pronta. Conta obstinação, né? Eu já tive nesse lugar de achar que eu sabia, eu tava. Meu Deus, quanta ignorância. E quando eu olho para trás e vejo esse lugar onde eu estive, eu fico assustada. Mas ao mesmo tempo, quando eu olho outras pessoas cometendo isso aí, eu digo, eu também fiz, eu não fui diferente. E aí? Sabe? Com a mesma medida que eu medi, eu serei medida. A oração do Pai Nosso, ela fala, né? Ela fala em perdão, né? Ela fala no reino dos céus. Tanta coisa, né? Na verdade, a oração do Pai Nosso, né? É a maneira que Deus quer que nós nos comportemos. É uma oração que nos leva à reflexão, né? Ele está no céu, esse lugar que a gente considera perfeito, que a gente entende como perfeito. Santificar o nome dele. Saber que nós conhecemos dele é o nome dele, né? E ele é santo. Que vem o reino, a verdade, a vontade dele revelada em nossa vida. Que a vontade dele seja realizada aqui como no céu. Que ele nos dê, né, o suprimento por nós cada dia nos dê hoje. Perdoa as nossas ofensas, Senhor. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A oração do Pai Nosso, ela afirma, ela declara que nós estamos perdoando a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. A tentação virá, mas não nos deixes cair, Deus. Livra-nos do mal, sabe? E é uma batalha constante. Um dia de cada vez, sabe? E cada estação das nossas vidas. Cada estação vem com a sua bagagem. Eu tô rindo porque eu fui no médico esses dias e falei, doutor, o que tá acontecendo comigo? Eu tô me sentindo doente. Uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma coisinha aqui, uma coisinha aqui. Aquilo começou a me entristecer, sabe? E aí eu falei, Jesus, mas isso é natural, envelhecer, e ver uma coisa aqui, ver uma coisa ali, tem que suprir com vitaminas, tem que ir no médico fazer exame, porque eu sempre detestei isso. Mas eu não posso, nós não podemos ignorar que Deus deu conhecimento, Ele deu ensinamentos, Ele permitiu que a ciência avançasse para nos ajudar, para nos dar mais longevidade, qualidade de vida, sabe? Então, cada estação das nossas vidas vai trazer um pacote. Mas Ele nos promete. Aí eu vi uma senhora de 75 anos falando, gente, eu não tomo nada, a única coisa que eu tomo é dipirona. Remédio de pressão. Trabalhei na roça. Trabalhei tanto, ela dizia, sabe? 75 anos, a aparência dela ótima, maravilhosa. Falei, que inveja, meu Deus. Que vida saudável essa mulher teve. Como ela trabalhou, ela contando, sabe? Então, sabe, amados, há muito que se aprender, não é verdade? Há muito, 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 muito. Que o nosso dia de hoje seja de rendição,
de entrega, de renúncia às nossas ideias congeladas, essas fortalezas de mente, achando que a gente está certo. Não! Vamos nos colocar à prova, sabe? Vamos duvidar, porque a nossa mente mente. Deus não, a mente de Cristo não. Está na palavra para nós aprendermos. Mas a nossa mente, ela mente. Então que nós estejamos hoje de coração aberto, buscando em Deus sermos melhores e querermos ser melhores para aqueles que estão à nossa volta. Isso nós vamos aprender com Jesus, que é aquele que esteve no meio de nós e com o Espírito Santo que nos fortalece e quer nos orientar em tudo, desde que nós abramos a boca ou em pensamento que seja. Quando a gente abre, a gente está ouvindo nossa voz, funciona mais. E queremos ser melhores, sabe? Queremos nos ver. Deus nos ajude a nos ver. Nós vamos orar. Antes, você puder, você vai lá, compartilha. É muito importante para o canal, é muito importante para o reino de Deus que essa palavra avance, vá além. Amém? Papaizinho querido, eis-nos aqui mais um dia. Ah, Deus, papai, só nos deu o Espírito Santo, só nos deu Jesus para caminhar entre nós, para cumprir tudo que era exigido, para que fôssemos libertos, para que fôssemos perdoados, para que fôssemos redimidos. E ainda nos deixou o Espírito Santo para nos fortalecer, para nos orientar, para estar dentro de nós, nos guiando, nos dando tudo do que nós precisamos para vencermos o mundo mal, que jaz no maligno, como sua palavra diz. Nos ajude a nos vermos tal qual nós somos, com os nossos defeitos, com as nossas qualidades também. Mas nos dê um desejo profundo, Senhor, de sermos melhores, de aprendermos mais sobre o amor, sobre o amar, ó Pai. Ah, Jesus, se não fosse tu nas nossas vidas, o que seria de nós? Nos ilumine, nos oriente, nos ajude, nos sustente, Senhor, nos perdoe. Ensine-nos a amar cada dia mais. Em nome de Jesus, amém. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Dia cheio de misericórdia e bondade de Deus nos seguindo.